Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos estudar. O tema de hoje é a mensagem para Filadélfia e Laodiceia. Primeiramente, antes de entrarmos na mensagem que é trazida por Jesus através de João e Apocalipse, gostaria de ler em Colossenses, capítulo 2, versos 1 a 3, que nos mostram que de fato havia, na época dos apóstolos, uma igreja na cidade de Laodiceia. Então, o simbolismo utilizado, nós vamos depois ler aqui também os textos que nos trazem essa confirmação, mas as 7 igrejas que foram escolhidas para simbolizar os 7 períodos que a igreja cristã passaria até os últimos dias, justamente foram tiradas de igrejas locais que haviam então naquele tempo. Não foram colocadas todas, havia muito mais que 7, mas foram escolhidas justamente aquelas que coadunavam a experiência deles no presente, naquele momento, com que a igreja, de modo geral, em algum momento da história, passaria por aquilo. Então aqui em Colossenses 2 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então aqui a carta que Paulo envia aos de Colossos, também ele faz menção a Laodiceia, e eram 2 igrejas que ele não tinha plantado. Ele não tinha então desempenhado um papel pessoalmente nessas igrejas, foram outros os missionários lá. Mas ele manda então recomendações, orientações a eles. Agora vamos para o capítulo 4, verso 12 a 16, que tem a continuação desse ponto, quase no final da carta. Diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E olha o verso 16 agora: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. A razão desse conselho de Paulo pode ter múltiplas razões, né? Uma vez que, primeiramente, que ele muitas vezes dava orientações gerais, que não se aplicavam apenas à realidade local da igreja, como também pode ser que a condição da igreja estava semelhante. Além disso, eram cidades próximas, era cerca de 16 quilômetros de distância a cidade de Colossos para a cidade de Laodiceia. Então deveria haver também um intercâmbio entre essas 2 igrejas. E nós vemos então que foi esse Epáfras que fez a obra lá e desempenhou para que surgisse uma igreja naquele lugar. E a epístola então, a carta de Paulo aos de Colossos, deveria ser lida também pelos de Laodiceia. E é feita uma menção que Paulo escreveu carta lá para Laodiceia também. Essa carta não temos o registro nas Escrituras, né? Temos o registro de algumas das cartas de Paulo, mas com certeza ele escreveu
muitas outras. Agora nós vamos entrar justamente na parte profética, mas Ellen White faz menção também a esses detalhes que lemos aqui. Ela diz assim: esta igreja havia sido fielmente instruída. Em sua carta aos Colossenses, Paulo escreve, é citado Colossenses 4. Um trabalho excelente foi feito em favor da igreja de Laodiceia. A eles foi dada a exortação: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas a igreja não deu prosseguimento ao trabalho iniciado pelos mensageiros de Deus. Eles ouviram, mas deixaram de se apropriar pessoalmente da verdade e de praticar as instruções que lhes foram dadas. O resultado que se seguiu é o que certamente sempre será produzido pela rejeição das advertências e apelos do Senhor. Então aqui, pelo que é relatado por Ellen White no Comentário Bíblico, volume 7, página 964, o resultado final quanto a Laodiceia foi negativo. Fracassou de fato aquela igreja que não atendeu aos conselhos divinos. Então nós encontramos que de fato, quando nós lemos também Apocalipse, agora vamos no Apocalipse 3, verso 14 em diante, nós encontramos um relato real, verídico, da condição que estava aquela igreja na época dos apóstolos. Mas uma verdade não anula a outra, uma vez que também há um simbolismo para a igreja cristã ao decorrer dos séculos. Então vamos ler essa mensagem aqui, os capítulos 14 a 22. O início sempre é colocado, então, nomes, títulos para Cristo. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação de Deus. Então nós encontramos aqui, neste primeiro relato, uma dificuldade, muitas vezes, na nossa tradução Almeida, todas elas trazem então esse título, princípio da criação de Deus. Então eu queria fazer a observação do significado disso. É uma tradução que acabou saindo ruim de fato, uma vez que traz essa noção como Jesus fosse a primeira criatura, o primeiro ser criado, algo do gênero, o que sabemos que depõe contra o restante das escrituras que nos falam justamente que Cristo, então, é plenamente divino. Aqui, o termo grego que nós temos para essa palavra tem o sentido de principal. Então, aqui, o sentido seria o principiador da criação de Deus, o originador de toda a vida. É nesse sentido que temos essa palavra aqui no relato. Então, uma vez que se identifica aquele que é o remetente da mensagem ao anjo da igreja de Laodiceia, e anjo da igreja significa o mensageiro da igreja, ainda que se aplicasse de modo geral para os membros que haviam na igreja, principalmente é uma mensagem dada ao ministério, para o ministério fazer a correção necessária de rumos. Verso 15 então diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós estamos falando da última igreja da série de 7, portanto, referente aos últimos dias da história terrestre, o tempo em que vivemos. A mensagem é para nós e vamos destrinchar alguns detalhes dela ao decorrer da mensagem que será apresentada. Gostaria de ressaltar aqui que sempre, em todos os casos das 7 igrejas, também ao final é dado que promessas de vitória. Aquele então que fosse fiel até o fim, realmente esse receberia as recompensas. Também o verso 20 é interessante de notarmos porque fala de um trabalho individual, da pessoa em si aceitar. Não necessariamente a igreja toda aceita a mensagem de reprovação. Pode ser tanto alguns aceitarem como outros rejeitarem a mensagem que é enviada por Jesus Cristo para que os ministros fiéis comuniquem à igreja. Por isso que tem esse trabalho de Cristo ir ao coração humano e então pedir entrada. O verso 19 também nos ressalta que Deus justamente repreende e castiga a quais? Aqueles que Ele ama. E, portanto, é feito o apelo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora vamos a um texto do Atos dos Apóstolos, na página 585 em diante, onde a mensageira do Senhor nos relata alguns detalhes sobre isso. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então aqui nós encontramos este fato: 7 é o número da plenitude. As várias séries que nós temos no Apocalipse, temos 7 selos, 7 trombetas também, elas se estendem desde a época dos apóstolos até o fim do tempo. E aqui é dito que neste caso foi usado assim para falar o quê? Do estado da igreja, de modo geral, não localmente, mas de modo geral, o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Anteriormente, já estudamos aqui na igreja sobre os primeiros cristãos, aquela série de 4 vídeos que falam os primeiros cristãos. Lá nós aprendemos um pouco sobre a primeira igreja de Éfeso, que é apenas da época dos apóstolos, que na última fase, Éfeso, também houve uma diminuição do fervor das primeiras obras, depois do ano 70, e se estende até o ano 100. E do ano 100 até 313 é a segunda igreja, a igreja de Esmirna, a qual é a igreja dos mártires, aqueles que foram perseguidos. E é interessante que nós comentamos àquela altura que Esmirna é justamente a igreja que não há nenhuma reprovação. Mesmo Éfeso recebeu. No começo a igreja estava muito bem, mas por último a igreja tinha perdido um pouco o vigor. Mas no caso da igreja de Esmirna, que passou por 10 perseguições aí ao decorrer do tempo, neste caso não há dada nenhuma reprovação à igreja. Mas o outro dado mais curioso, quando nós vamos estudar, é que a igreja de Laodiceia não tem nenhuma qualidade aqui colocada. Todas as vezes quando nós pegamos os casos de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, é falado palavras de reprovação e palavras de ânimo. Mas no caso de Laodiceia, a condição era tão grave
que não é dado elogios à igreja. Então, vemos aí um pouco da gravidade da situação. Mas aqui na continuação também, Ellen White nos fala uma outra aplicação espiritual que podemos fazer que enriquece tudo isso que nós estamos falando também. É dito de Cristo que anda no meio dos castiçais de ouro, assim é simbolizado a sua relação para com as igrejas. Ele está em constante comunicação com o seu povo, conhece seu verdadeiro estado, observa-lhe a ordem, piedade e devoção conquanto seja sumo sacerdote e mediador no santuário celestial, é apresentado andando de um para o outro lado entre as suas igrejas terrestres. Com infatigável desvelo e ininterrupta vigilância, observa para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está bruxuleando ou se extinguindo. Se os castiçais fossem deixados ao cuidado meramente humano, sua trêmula chama enlangueceria e morreria, mas ele é o verdadeiro vigia da casa do Senhor, o verdadeiro guarda dos átrios do templo. Seu assíduo cuidado e graça mantenedora são a fonte de vida e luz. Nós encontramos lá naquela visão que João tem na abertura do livro de Apocalipse, então 7 castiçais que trazem o quê? Luz, iluminação. E esse é o papel da igreja, ser luz ao mundo. Aqui é dito que Deus observa, Deus manda auxílio para a igreja, que se ela fosse deixada por conta própria, se extinguiria aquela luz que há nela. Agora, uma outra parte do simbolismo é explicado aqui. Cristo é representado como tendo 7 estrelas em sua mão direita. E isso nos assegura que nenhuma igreja fiel a seu encargo necessita temer o fracasso, pois nenhuma estrela que tenha a proteção do Onipotente pode ser arrebatada da mão de Cristo. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Essas palavras são ditas aos que ensinam na igreja, aqueles a quem Deus confiou pesadas responsabilidades. As suaves influências que devem existir na igreja têm muito que ver com os ministros de Deus, os quais devem revelar o amor de Cristo. As estrelas do céu estão sob o seu controle. Ele as ilumina com sua luz, guia-as e dirige-lhes os movimentos. Se ele não fizesse isso, tornar-se-iam estrelas caídas. Assim é com seus ministros. Eles são apenas instrumentos em suas mãos. E todo o bem que realizam é feito por meio de seu poder. Através deles deve a sua luz brilhar. O Salvador deve ser a sua eficiência. Se olharem para ele como ele olhava para o Pai, serão habilitados a fazer a sua obra. Ao fazer de Deus o seu arrimo, ele lhes dará seu resplendor para o refletirem sobre o mundo. Então lá é apresentados os anjos da igreja, as 7 estrelas, tudo representando os ministros, o ministério da igreja então encarregado de dar uma mensagem fiel. Agora, existe um outro texto também muito interessante de levarmos em consideração, no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 77, onde Ellen White faz uma aplicação também mais geral a isso. Ela diz assim: a advertência à última igreja precisa também ser proclamada a todos os que afirmam ser cristãos. A mensagem à Laodiceia, tal qual uma espada de 2 fios bem aguçados, deve ser estendida a todas as igrejas. É nossa obra proclamar essa mensagem. Porventura estamos envidando todos os esforços para que as igrejas sejam advertidas? Então nós fazemos uma aplicação mais estrita dentro da profecia, dentro da história, de fato a igreja de Deus, representada em 7 períodos diferentes, em 7 estados, condições distintas. Mas aqui também nada impede de fazermos outras aplicações também aos textos de maneira mais genérica.
uma coisa não entra em contradição com a outra. É isso que eu gostaria de deixar bem patente nessa manhã. Assim como, não é porque chegamos à 7ª igreja hoje, que podemos achar agora que o que foi enviado para a 1ª, para a 3ª, para a 5ª, não tem valor nenhum, não tem serventia nenhuma para nós. Não, pode ser uma mensagem atual também para nós, falarmos de algo referente às demais igrejas aqui relatadas. Inclusive, em relação à 5ª igreja, nós temos já um aviso quanto à vigilância. Lá para a igreja de Sardes, ainda naquele período das igrejas protestantes, representando a igreja de Deus, nós encontramos justamente em Apocalipse 3:3, falando: se não vigiares, irei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então é importante destacarmos esse aspecto, e na última parte do estudo, eu gostaria de nomear vários pontos aqui, quanto à 6ª igreja de Filadélfia, que nos traz também algo extremamente atual. Mas voltando à questão que estávamos vendo, uma aplicação geral de Laodiceia, não só para o povo de Deus em si, a igreja de Deus, o ministério encarregado das últimas verdades, mas de modo geral, a todo o mundo cristão se aplica esta mensagem a Laodiceia. É uma condição em que toda a cristandade, na maior parte do mundo, está favorável, não há perseguição. E há então o comodismo, a prosperidade material e outros pontos, mas a riqueza espiritual é isso que falta neste período da história. Eu gostaria de comparar aqui, abrindo a nossa mente para esses assuntos, por exemplo, quando nós pegamos a questão de Apocalipse 18, que nos fala de um outro anjo que desce à terra e ilumina ela com sua glória. A mensagem dele é o que? Caiu a grande Babilônia. E nós vemos que a mesma mensagem é apresentada pelo 2º anjo em Apocalipse 14. Portanto, se nós entendemos que ainda que a obra profetizada do anjo de Apocalipse 18 está para o futuro, a do 2º anjo não está. A do 2º anjo é algo atual. E o que nós encontramos neste caso? Encontramos um detalhe interessante. Nós, naturalmente, ao apresentarmos a mensagem do 2º anjo para as pessoas, podemos ir em nossas Bíblias e ler aonde? Em Apocalipse 18. Apocalipse 18 nos dá alguns detalhes a mais, é mais resumido no capítulo 14, sobre essa queda de Babilônia. Não se cumpriu completamente sequer o que está lá em Apocalipse 14, porque lá é dito que deu a beber o quê? Deu a beber do vinho da ira da sua fornicação a todas as nações. Isso é relatado na mensagem do 2º anjo. E isso ainda não aconteceu. Nem por isso a mensagem não deva ser dada agora. Mas haverá uma conclusão dessa mensagem por ocasião da lei de Deus ser invalidada por legislação com a lei dominical, e por consequência virá a chuva serôdia, o derramamento sem medida do Espírito Santo. Esta será a obra do outro anjo. E aqui nós vemos que é dito dos pecados de Babilônia terem se acumulado até o céu. Mas a mensagem agora é que, ainda que haverá aqueles que virão na 10ª hora para o povo de Deus, deve haver aqueles que proclamam isso para estes. Isso fica implícito. Deus tem um povo dele separado da corrupção das igrejas caídas, e há um povo dele que ainda está o quê? Em Babilônia. As duas coisas são verdades. Mas esses que estão em Babilônia ainda devem ser advertidos por aqueles que foram libertados do cativeiro antes.
Por isso que aqui é dito que sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Quem anuncia isso? É de fato o papel daqueles que estão livres de Babilônia. Continuando aqui, no quarto Testemunhos para a Igreja, página 87, diz que a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos, tendo nome, mas não zelo. Então aqui foi dada uma especificação maior agora, mostrando que o povo crente na verdade presente, ou seja, agora já aplicando ao adventismo, a ele se aplica a mensagem laodiceana. No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 357, diz que a mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida. Falta em seu coração o fervor do amor de Deus, mas é este mesmo fervor de amor que torna o povo de Deus a luz do mundo. Então, é a condição justamente daqueles que julgam ter toda a verdade, orgulham do conhecimento da palavra de Deus, e eles têm conhecimento? De fato têm. Mas falta o que? Uma piedade prática, uma santificação da verdade, então, na vida. Na página seguinte, diz assim: damos graças a Deus por existirem almas que reconhecem estar em necessidade de algo que não possuem, o ouro da fé e amor, as vestes brancas da justiça de Cristo, o colírio do discernimento espiritual. Agora nós vemos a questão das riquezas que devem ser compradas, é dito lá como lemos. Interessante vermos que enquanto essa igreja de Laodiceia é dita que ela se considera rica, mas o relatório do testemunho, da testemunha fiel e verdadeira, é justamente que é pobre. Isso entra em conflito com o que é dado lá em Apocalipse 2:9 para a igreja de Esmirna. Lá fala: conheça as suas obras, a tua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. Justamente havia uma riqueza espiritual, ainda que em bens materiais não houvesse. Mas eu gostaria de ler então agora em Isaías 55, que nos fala dessa compra que devemos fazer do ouro, das vestes, do colírio, como foi dito aqui. Em Isaías 55 nos fala a forma que se dá isso, essa compra maravilhosa. Isaías 55, verso 1: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então nós vemos que Deus está oferecendo gratuitamente estes bens para nós. Aqui nos fala dessa comunhão, então, com essa sede espiritual, e o Espírito Santo vir a nós para saciar esta sede. Nós vemos uma abundância espiritual que será derramada, vinho e leite para estes. Aqui então, na continuação também desse verso, o verso 6 agora, diz ainda o belíssimo texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Maravilhoso esse convite divino que está à nossa disposição. Nos fala dessa busca de Deus e sabemos que na realidade Ele mesmo vem ao nosso encontro, Ele que vem e bate na porta do nosso coração. Existe um outro texto referente a esse assunto também, no Primeiros Escritos, na página 270, que é uma visão bem significativa. Não temos condição aqui de entrar em detalhes sobre ela, mas sempre surge uma dúvida na mente das pessoas se essa visão ela vai se cumprir no futuro ou ela se cumpriu no passado. E aqueles que já estudaram, não faz muito tempo, estudamos aquele trimestre sobre sacudidura e salvação. Lá na lição vimos que, de fato, a sacudidura é algo que tanto está no presente como algo para o futuro. A sacudidura final, completa, ocorrerá apenas na crise final. Mas, desde já, a igreja passa por sacudiduras de fato. E houve, por exemplo, na década de 1850, dentre os adventistas do sétimo dia, uma sacudidura muito forte e vários grupos espúrios surgiram naquela época. Nós também estudamos naquela lição. Esses grupos espúrios, então, descrendo de partes da mensagem, trazendo muito dano à igreja. E foi, então, uma bênção para a igreja a saída destes. A dificuldade que nós encontramos é justamente o fato que mais tarde, na década de 1870 e depois 1880 em diante, nós encontramos uma outra situação, onde mais uma vez é dado a reprovação contra uma igreja laodiceana, mas não repercutiu numa sacudidura. E aí o mal continuou na igreja. Aqui diz assim na página 270 do Primeiros Escritos: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto e contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então não há uma aceitação completa da mensagem, mas a dificuldade é quando prevalece na igreja uma maioria que não aceita esse testemunho direto. Lá na década de 1850, a maior parte aceitou a reprovação divina e se corrigiu. Mas nas décadas seguintes não aconteceu isso. Prevaleceu justamente essa negação da realidade. No Testemunho para a Igreja, volume 3, página 252, diz assim: que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança, com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual, de cegueira, pobreza e miséria. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala e seu testemunho tem de ser correto. Na página 254, nos mostra um pouco do pensamento que havia dentro da igreja e a dificuldade de aceitar e aplicar para si a mensagem laodiceana. Muitos indagam: por que são feitas tantas reprovações?
Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Essas são as palavras de Deus? São as palavras dos laodiceanos que, mesmo diante da mensagem de reprovação, não querem aceitar. Diz, mas por que tanta reprovação? Nós estamos bem, estamos prosperando, não temos necessidade de... Nós amamos a verdade. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor, e colírio, a graça de Deus que lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e revelará o pecado. E agora vamos aprofundar um pouco mais ainda nestes símbolos. No quarto testemunho para a igreja, na página 88, fala que o ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo é fé e amor. São riquezas espirituais essenciais de haver em nós. Ele enriquece o coração, pois foi limpo até tornar-se puro, e quanto mais é provado, mais intenso é seu brilho. A vestidura branca é a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o mal e o bem e a detectar o pecado sob qualquer disfarce. Deus deu à sua igreja olhos aos quais requer dos crentes que unjam com sabedoria, para que vejam claramente. Muitos, porém, se pudessem, tirariam os olhos da igreja, pois não quereriam que suas ações viessem à luz, para não serem reprovados. O colírio divino comunicará clareza ao entendimento. Cristo é o depositário de todas as graças. Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Então nós encontramos neste texto o fato de que só teremos uma justiça de Cristo comunicada em nossa vida, não é apenas uma cobertura para agora continuarmos em pecado, mas andarmos em novidade de vida. Fomos perdoados dos pecados dantes cometidos e agora diz numa vida de voluntária obediência. Isso nos garante essa vestidura que foi então produzida nos teares celestiais. Nós vemos aqui de fato o colírio, que é a sabedoria, a graça, algo que nos traz o discernimento do mal, do bem, nos discerne o pecado, por mais que ele esteja embalado de uma maneira disfarçada para não ser identificado. Então a igreja tem que ter esse discernimento espiritual, mas aqui diz que muitos não queriam que houvesse isso, porque a reprovação recairia sobre eles mesmos. O ouro, então, o ouro provado, de maior valor do que o ouro mais precioso de todos. Este, então, se traduz nos atributos cristãos da fé, do amor, da esperança. Por fim, aqui nós temos o comentário bíblico, volume 7, página 965, que nos fala um pouco mais desse discernimento espiritual. Os olhos são a consciência sensível, a lâmpada interior da mente. De sua correta visão das coisas depende a saúde espiritual de toda pessoa e de todo o ser. O colírio, a palavra de Deus, desperta e faz doer a consciência ao ser aplicado,
pois convence de pecado. Mas a dor é necessária para que se possa seguir a cura, para que os olhos tenham unicamente em vista a glória de Deus. O pecador, contemplando-se diante do grande espelho moral de Deus, enxerga-se como Deus o vê e exerce o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito significativa essas palavras, então, que nós encontramos falando desse papel da palavra de Deus para trazer o despertamento. E quando se joga o colírio nos olhos, acontece um incômodo, uma ardência, mas isso é necessário para então se reconhecer pecador e haver a mudança de vida. Lá em Hebreus 4:12 é dito que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui fica muito claro, né? Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus viva, apresentada com o auxílio do Espírito Santo, ela deve chegar ao íntimo do ser e dessa maneira trazer a mudança que for necessária para haver a cura espiritual ser restabelecida à vista daqueles que estão cegos. E por fim, como eu havia prometido, vamos ler o que é a mensagem para Filadélfia e que recomendações haveria para nós. Vamos notar aqui em Apocalipse 3, nos versos 7 a 13, que contém a mensagem à igreja de Filadélfia, a 6ª igreja, que ela é muito atual também. Quando nós falamos de 6ª e 7ª igreja, há uma íntima conexão. Nós devemos entender o estado geral, a condição do adventismo. Aqui nós não estamos falando de denominação específica. Isso nunca foi o caso, em nenhum dos casos das 7 igrejas. Todas as 7 igrejas, então, que passaram, elas não representaram uma denominação específica. Nós encontramos, por exemplo, a igreja de Pérgamo. É o período de apostasia. Mas a igreja toda estava em apostasia? Não. Houve a necessidade nesse período de Pérgamo, que por conta da prevalecência do mal, os fiéis se retiraram e foram para o deserto, tal como estava já profetizado. Mas nós encontramos essa mensagem englobando a todas as igrejas naquela época. Nós vamos ver depois, no caso da igreja de Tiatira, já é naquela fase da reforma protestante, de perseguição religiosa, assim como Sardes, trazendo as igrejas protestantes. E não é uma igreja específica, mas abrange aí batistas, metodistas, presbiterianos e tantos outros que poderíamos aqui colocar o nome. E agora nós chegamos numa fase de Laodiceia onde há vários grupos adventistas sabatistas e a eles se aplica a mensagem de Laodiceia. Mas aqueles que continuarem nessa condição determinada em Laodiceia se perderão. Essa é a mensagem que devemos ver aqui. Serão vomitados por Cristo. Não ficarão, não permanecerão no favor divino. Mas nós encontramos aqui ao mesmo tempo que aqueles que aceitam a recomendação para a igreja de Laodiceia, eles se coadunam justamente com o caráter apresentado em Filadélfia. Filadélfia, na história, quando nós colocamos na sequência, nós vamos ver que foi um brevíssimo tempo na história, do verão ao outono de 1844, quando o movimento adventista se separa das igrejas. Lá eles manifestaram
o espírito então de amor fraternal. Lá então, Ellen White escreve que foi um momento onde houve justamente a condição mais favorável, um dos movimentos mais livres de imperfeições humanas. Mas isso não devemos achar que deve ficar só limitado àqueles 3 meses. Justamente a mensagem que o nosso movimento traz, do clamor da meia-noite, nos leva a esse despertamento para retornar ao Espírito de Filadélfia. Assim como no clamor, no verão de 1844, foi manifestado, agora devemos atingir isso. Assim como o espírito primitivo daqueles primeiros cristãos também deve voltar a habitar. Cristo virá resgatar uma igreja preparada para a crise final. Do contrário, não ocorrerá o seu retorno. Nós vemos que a igreja de Laodiceia, se ela não aceitar a reprovação divina, ela então fica numa condição que não pode cumprir os propósitos de Deus. A igreja que cumprirá esse propósito de haver um verdadeiro, um genuíno reavivamento e reforma é a igreja em Filadélfia representada. É os laodiceanos que aceitaram a mensagem de reprovação e deixaram Cristo entrar e cear com eles. Aqui então no verso 7 de Apocalipse 3, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui nesse primeiro destaque eu gostaria de falar que é uma mensagem extremamente atual apresentada. A transição do ministério de Cristo, do santo para o santíssimo no santuário celestial. Agora ele está no santíssimo, e quando se abre a porta do santíssimo, diz que se fecha a porta do lugar santo. E assim então há ainda oportunidade nesse período, mas já é um período de julgamento. O julgamento já está no presente. E a mensagem à igreja de Filadélfia fala disso. Aqui então na continuação, verso 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ainda nos é relatado cenas finais da história terrestre. Ainda não aconteceram. Por isso que destaco que Filadélfia tem que ser atual, não pode se limitar lá apenas a 1844. Aqui nos fala da sinagoga de Satanás, que Ellen White, no seu folheto A Word of the Little Flock, uma palavra ao pequeno rebanho, nesse folhetinho, no começo da obra, ela destaca que são os adventistas nominais, essas sinagogas de Satanás. Aqueles que se dizem judeus, mas não o são, como é relatado aqui no Apocalipse, nas 7 igrejas, nós encontramos essa referência. E encontramos aqui este fato futuro que ocorrerá quando a porta da graça já se fechou. Então, esses adventistas nominais serão constrangidos a reconhecerem os santos. Não será para a salvação,
mas apenas um reconhecimento tal como de Esaú, que buscou a primogenitura ainda com lágrimas, com choro, mas não havia arrependimento genuíno mais. Aqui diz algo que também no Primeiros Escritos, na página 15, nos fala dessa sinagoga de Satanás, que prostram-se aos pés dos santos. Estes reconhecem os santos porque, está lá no Primeiros Escritos, página 15, eles saudavam uns aos outros com ósculo santo e lavavam os pés uns dos outros também. Aqui ainda é destacado no verso 10, que estes vão ser aqueles que guardam a palavra em que momento? Na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar todos os que habitam na terra. Portanto, passarão pela crise final. Vemos essa mensagem à igreja de Filadélfia muito atual. Não devemos enxergar apenas Laodiceia para nós, mas também Filadélfia. Ambas são complementares para entendermos a situação que a igreja está e a situação que a igreja deve se tornar. Que Deus nos abençoe e que a iluminação do Espírito Santo, então, se faça presente individualmente, assim como também em nossa igreja. Esse é o meu desejo de oração. Amém.